Senhoras e senhores, bom dia. Com grande honra, o Instituto de Ciências Penais e o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, neste dia de eventos, recebe a todos para a composição da mesa de honra. Então, gostaria de convidar o prefeito municipal de Pouso Alegre, doutor Rafael Simões. O presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Oliveira Altair Amaral. O presidente da 24ª subseção da OAB Pouso Alegre, advogado doutor Luiz Paulo Moreira. Vereador Leandro Moraes. Vereador doutor Edson. Gostaria de convidar o presidente do Instituto de Ciências Penais, Gustavo Henrique Souza e Silva. Gostaria de convidar, e nesta oportunidade, parabenizar por todo o empenho e também por, nesta noite, assumir a presidência da seção do Sul de Minas do Instituto dos Advogados. Convido para tomar assento à mesa, Geraldo Cunha Neto. O conselheiro seccional da OAB, Dirceu Xavier. O conselheiro seccional da OAB, Carlos Messias Muniz. Convido também o conselheiro e conferencista dessa manhã, Leonardo Marinho. O também conselheiro e que também nos brindará com uma palestra nessa manhã, Luciano Santos Lopes. Isso aqui é o vereador Odair Quincote. Peço desculpas ao vereador, mas quando as autoridades são tantas e o mestre de cerimônias não é tão tarimbado, há uma chance grande de nós termos esse tipo de falha, mas me desculpe. Gostaria também de convidar o professor Elias Calais a tomar assento à mesa. Diretor da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Para a realização deste evento, agradecemos especialmente aos parceiros, Câmara Municipal de Pouso Alegre, por meio da Escola do Legislativo, TV Câmara e Departamento de Comunicação, Centro Universitário UNA, Faculdade de Direito do Sul de Minas e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em posição de respeito, acompanharemos o hino nacional executado pelo Quarteto de Sopros da Banda da 17ª Região da Polícia Militar, sobre regência do Major Mantovani.
Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Quarteto de Sopros da Banda da 17ª Região da Polícia Militar de Minas, sob regência do Major Mantovani, fazer um registro da maneira carinhosa com que sempre a Polícia Militar, não só aqui, mas ela sempre tem uma atenção especial com os eventos, especialmente destacando os seus músicos. Anuncio a presença e convido para tomar assento na mesa dos trabalhos, vereador Rodrigo Modesto. Convido também para tomar assento na mesa dos trabalhos, Dr. Marco Aurélio, diretor jurídico da Câmara dos Vereadores. Para dar as boas-vindas, passamos a palavra ao presidente do Instituto de Ciências Penais, senhor Gustavo Henrique Souza e Silva. Quer falar aqui? Bom dia a todos, a todas as autoridades presentes à mesa e ao público que nos assiste. Como hoje a programação é vasta e temos vários colegas muito preparados que farão as exposições ao longo do dia, nesse registro inicial, nessa fala inicial, cabe aqui, em nome do Instituto de Ciências Penais, que está comemorando os seus 20 anos nesse mês de novembro, um registro de agradecimento pela oportunidade de realizar o seu terceiro evento pré-bienal aqui na cidade de Pouso Alegre. Nós fizemos um primeiro evento em Montes Claros, um segundo evento conjugado em Uberaba e Uberlândia, e agora encerramos o ano de 2019 com um pré-bienal em Pouso Alegre, e é uma série de eventos preparatórios ao nosso grande congresso, a grande realização que o Instituto já faz há 6 gestões, né, ao final de cada gestão, mandada de 2 anos, que é o Congresso Bienal
de 20 anos programado para agosto do ano que vem. Então, é uma oportunidade única para nós de estar aqui no sul de Minas, que é uma terra que traz uma memória especial ao Instituto de Ciências Penais, por ser uma terra cara à nossa ex-presidente, recém-falecida desembargadora Jane Silva. Então, nós estamos muito satisfeitos da oportunidade, precisamos agradecer aí aos velhos amigos, doutor Felipe, parceiro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, professor Luciano, professor Léo Marinho, que estão presentes, e, dentro dos anfitriões, eu tomo a liberdade de cumprimentar o doutor Geraldinho por toda a organização e por nos ter recebido de forma tão respeitosa e ter organizado esse evento de hoje, que eu tenho certeza será muito produtivo. O Instituto de Ciências Penais está, portanto, satisfeito e muito orgulhoso de realizar esse evento, e eu peço licença também ao meu presidente Felipe para dizer que estou aqui duplamente satisfeito, porque também, na condição de diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, é uma grande honra, na data de hoje, ter a oportunidade de inaugurar a sessão aqui de Pouso Alegre. Então, bem-vindo a todos, tenho certeza que o dia vai ser bastante produtivo. Obrigado. O Instituto de Ciências Penais foi fundado em 29 de novembro de 1999. O auditório da OAB Minas foi o berço para a criação desta associação plural, que congrega profissionais das diversas carreiras jurídicas afeitas às ciências penais. Na Assembleia de Fundação estavam presentes cerca de 350 pessoas, advogados, defensores públicos, juízes, desembargadores, policiais, membros do Ministério Público, professores, estudantes e autoridades. O procurador de Justiça, Carlos Augusto Canedo, foi o primeiro presidente. Outros grandes nomes estiveram à frente da instituição: o advogado Hermes Guerreiro, a desembargadora Jane Silva, o procurador de Justiça Epaminondas Fulgêncio, os advogados Luiz Carlos Abrita, Luciano Santos Lopes e José Arthur Calil, o procurador de Justiça Antônio de Pádua, o desembargador Alexandre de Carvalho e, nos 20 anos da entidade, o advogado Gustavo Silva. Em toda a sua trajetória, o ICP estimulou a reflexão sobre as diversas vertentes das ciências penais. Sempre honrando sua tradição acadêmica, desenvolveu a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Sem abrir mão destes ideais, o ICP cresceu, inaugurou sede própria, criou publicações respeitadas, como os boletins, revistas científicas e livros de compilação de artigos. Organizou os congressos bienais, um grande evento para debater as ciências penais que chega à sua 6ª edição em 2020. Nos últimos anos, o Instituto superou os limites geográficos de Minas e do Brasil, promovendo diversos eventos e cursos com a participação de juristas nacionais e internacionais. Projetos arrojados, como os escritórios apoiadores, a criação de um sítio eletrônico integrado ao sistema de gestão, a revista ICP, a Comissão ICP Jovem, a primeira competição mineira de Direito e Processo Penal, os concursos de artigos, a assessoria de imprensa, a Comissão de Amicus Curiae de acompanhamento de audiências públicas, são exemplos da atuação do Instituto, que mantém diversas parcerias com associações congêneres e instituições de ensino, facilitando e multiplicando os reflexos das suas iniciativas. O ICP é uma entidade que tem orgulho em afirmar que exercita diariamente os valores que defende. Sua forma de atuação valoriza a participação de todos os associados na condição de protagonistas, visando concretizar as mudanças desejadas no complexo contexto das ciências penais. Faça parte, também faça diferença. Associe-se a um Instituto de Ciências Penais. Agora, eu passarei a palavra para o presidente da recém-criada seção do Sul de Minas, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, para falar em nome do Instituto dos Advogados, presidente Geraldo Cunha Neto. Eu cumprimento todos
todas as autoridades, na pessoa do meu amigo, prefeito municipal, doutor Rafael Tadeu Simões. Agradeço o apoio do Poder Legislativo, em nome do meu grande amigo, Oliveira Altair Amaral. Queria dizer, presidente Felipe, que é uma honra muito grande presidir o Instituto Seção Sul de Minas, que será instalado nessa data. E não poderia deixar, em momento algum, de agradecer a disponibilidade de vocês, membros do Instituto dos Advogados, os membros do Instituto de Ciências Penais, que deixaram seus afazeres na capital para poder nos prestigiar com tantas palestras maravilhosas, com temas atuais, que, com certeza, engrandecem demais esse evento. E eu não poderia, de forma alguma, deixar de fazer um registro de uma pessoa extremamente especial para a instalação dessa sessão no sul de Minas, que é o meu amigo, professor Elias Calas Filho, que muito contribuiu para a instalação. O professor Elias foi primordial neste trabalho de instalação do Instituto. E eu tenho certeza que vai contribuir muito para o exercício das atividades do Instituto aqui em Pouso Alegre. Termino, então, agradecendo, retorno a palavra a Vossa Excelência, para que possa dar prosseguimento ao evento. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todas as autoridades que compõem a mesa de honra e os convidamos a ocupar seus lugares na plateia para darmos início aos trabalhos desta manhã. Peço que permaneça aí o nosso presidente já, Luiz Paulo Moreira. Nosso primeiro painel, em que discutiremos o princípio da presunção de inocência, no momento em que todos os foros, todos os espaços, jurídicos ou não, no nosso país têm discutido, principalmente após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que concluiu ontem o julgamento da execução da pena em segunda instância. Esse painel é um painel com um tema tão relevante. Então, anuncio como presidente dos trabalhos o nosso dinâmico e comprometido doutor Luiz Paulo Moreira, e convido o professor de processo penal da Universidade Federal de Minas Gerais, advogado, doutor em ciências penais, membro da Comissão de Seleção do Instituto dos Advogados, membro do Conselho do Instituto de Ciências Penais, conselheiro seccional da OAB, o advogado Leonardo Augusto Marinho Marques. Convido também o advogado criminalista e professor do Centro Universitário UNA, doutor Moisés Rosa. E o outro expositor serei eu. Então, passo a palavra já para o doutor Luiz Paulo, para que assuma a coordenação dos trabalhos. Bom dia a todos. Quero agradecer, em nome da OAB Pouso Alegre, a grande oportunidade de estar do lado de grandes juristas. O convite partiu do doutor Geraldo Cunha, amigo, obrigado. E você acertou na mosca, rapaz. Não sei se você tinha previsão ou não, mas o que aconteceu com o julgamento ontem no STF, hoje, o que está acontecendo aqui, veio a calhar, e muito a calhar. Parabéns. Não vou me alongar, mas vamos começar os trabalhos. Presidente, a palavra é sua. Tudo bem. Perdão, doutor Leonardo.
Vamos lá. Doutor Leonardo, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu agradeço inicialmente ao Instituto de Ciências Penais, ao Instituto dos Advogados e à comunidade de Pouso Alegre pelo convite que me formularam para estar aqui hoje participando desse evento e estar numa data tão especial como já foi adiantado pelo nosso presidente da mesa. E essa data é especial porque, quando a expectativa ontem à noite era de que o julgamento não terminasse, acredito que o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, sensibilizado até pelo nosso evento aqui, cujo tema era justamente a presunção de inocência, acabou por antecipar o seu voto e permitir, então, que todos parássemos para debater a presunção de inocência, já com uma posição consolidada do Supremo Tribunal Federal em torno da possibilidade ou impossibilidade, nesse caso, constitucionalidade ou inconstitucionalidade do início da prisão, do início da execução da pena, logo após o julgamento em segunda instância. E eu fico particularmente feliz com o resultado de ontem, porque, durante todo esse tempo em que se instaurou esse debate, eu li a Constituição e lá está escrito que a presunção dura até o trânsito em julgado. Então, a despeito de toda e qualquer hermenêutica, toda e qualquer teoria argumentativa e interpretativa, tratando-se de um texto constitucional com uma redação absolutamente clara, eu tendo a dizer que nesse 1 ano e pouco em que vigorou, aliás, 3 anos e pouco, começou em 2016, essa possibilidade de início de execução de pena em segunda instância, nós apenas estávamos violando o texto da Constituição. E me incomoda muito o fato desse debate alcançar o nível emocional que está alcançando na sociedade brasileira. Ontem, à véspera do julgamento, ainda na parte da manhã, um grande amigo, engenheiro, me mandou um texto que ele fez para divulgar nas redes sociais, tudo isso que a rede social hoje possibilita em torno de ampliação desse debate, interpretando que o que a Constituição diz quando coloca o trânsito em julgado como fator integrante do conceito de presunção de inocência, é que o trânsito em julgado ocorre na segunda instância. Eu voltei a pegar a Constituição e não achei essa redação dando embasamento a essa interpretação. Então, a gente precisa agora, nesse momento que a sociedade brasileira vive, a questão não é abdicar o combate à impunidade, a questão não é diminuir o combate à corrupção, que é desejo de todos nós, a questão não é poder nutrir um sentimento de justiça que é inerente ao conceito de sociedade. A questão é fazer respeitar as leis e entender que só pode mudar uma realidade legislativa por meio de outra legislação. No caso da Constituição, ainda com uma série de requisitos, como todos nós sabemos. Então, acredito que nós estejamos hoje diante de um momento absolutamente especial, nessa manhã, na cidade de Pouso Alegre, podendo discutir a presunção de inocência logo após as coisas serem recolocadas nos seus devidos lugares. Feita essa introdução, eu gostaria, então, de trabalhar já a questão conceitual da presunção de inocência. Todos nós sabemos que a presunção de inocência, ela surge muito tardiamente na história. Se nós pegarmos a história do direito, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, não prevalecia a presunção de inocência, prevalecia a presunção de culpa. Então, uma pessoa submetida a julgamento era preliminarmente considerada culpada. E aí competia a ela, como consequência dessa presunção de culpabilidade, provar a sua inocência no julgamento. Isso acontece em todo o tempo da Antiguidade, em todo o tempo da Idade Média. A presunção de inocência ela é construída na história do direito a partir da superação da mentalidade inquisitorial e do modelo de justiça inquisitorial que prevaleceu na Idade Média, que, como eu disse, alimentava-se desse conceito de presunção de culpabilidade, ao ponto de, diante de uma dúvida
a pessoa continuar sendo marcada como suspeita, caberia, por exemplo, a absolvição de instância em que, no fundo, ela não era absolvida, ela era submetida a algumas provas, a usar alguns símbolos, a submeter a algumas condições, exatamente para que se deixasse claro que a dúvida não foi superada. Então, tinha algo de muito cruel, algo de desumano, algo de estigmatizante em torno de um julgamento que não encontrou provas para poder proferir uma decisão condenatória. Mas, quando a gente constrói esse conceito, a gente constrói muito focado na presunção de culpabilidade. E isso é bastante compreensível do ponto de vista histórico, sim, mas, assim como o direito e a sociedade evoluíram, nós precisamos repensar nesse conceito. O que eu quero dizer é o seguinte: a fórmula que se encontra escrita na Constituição é muito próxima da fórmula da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789. Se naquele momento o referencial é o princípio da culpabilidade, e se naquele momento fazia-se necessário dizer ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, ou seja, observem que o referencial continuava sendo a culpabilidade. A Constituição fala de culpado, a Assembleia dos Direitos do Homem de 1789 ainda pensava assim, ou seja, não se construiu concretamente um princípio de inocência e um conceito de inocência que pudesse ser compreendido. E essa fórmula continua no século XXI, vigorando, e se nós formos analisarmos até sobre uma perspectiva linguística, a mensagem que se deixa oculta é a da culpabilidade. Veja bem, ninguém será considerado culpado, significa uma coisa, todos são inocentes, significa outra. Eu continuo preso, ainda no campo semântico, a um patamar de culpabilidade. Então, a fórmula, para mim, ela é extremamente problemática, porque quando se fala ninguém será considerado culpado, imediatamente a gente começa a perceber que há uma possibilidade de ser considerado culpado, quando, na verdade, se quer eliminar qualquer resquício de culpa. Ao longo da evolução do conceito de presunção de inocência e do direito, a presunção basicamente se fundou em 3 regras. Uma primeira regra restritiva de prisão. Se uma pessoa é considerada inocente, eu tenho que restringir a possibilidade de prisão até que haja um julgamento efetivo com base na prova. Então, a prisão, como pena, ela se aplica, em regra, depois que há o julgamento. Por óbvio, e eu não vou entrar aqui, existem questões cautelares, existem argumentos que justificariam uma prisão preventiva, não se pretende afastá-los, mas o campo geral é que a inocência protege a pessoa e restringe as possibilidades de prisão antes do julgamento, consolidando aquela premissa de que a prisão seria, a princípio, uma pena a ser cumprida depois do julgamento, e excepcionalmente pode ser decretada como medida cautelar processual. O segundo ponto que fixou nesse conceito foi a questão de prova. Se a pessoa é inocente, e se no princípio da culpabilidade a pessoa era obrigada a provar a inocência e não conseguindo provar, ela era submetida a uma série de consequências, naturalmente, quando se inverteu esse marco teórico pessimista, segundo o qual um homem é um animal que nasce culpado, era assim que se declarava na Idade Média, porque o referencial não era nem o crime, era o pecado. E aí, todos sendo hereditários do pecado original, portadores de alguma fórmula desse pecado, de uma porção desse pecado, e se julga pecado, é óbvio que algum pecado todo pecador tem a prestar contas. E é por isso que a presunção era de culpa, sobretudo numa cultura medieval de que o mundo estava se acabando, sobretudo porque o ser humano estava pecando, e o pecado, como eu disse, todo mundo carregava. Então, quando se muda esse cenário pessimista, o ônus da prova passa a ser de quem faz a acusação. Não há sentido em se colocar uma presunção de inocência e continuar a se cobrar da pessoa que está sendo acusada que continue produzindo a prova da sua inocência. Embora, na minha experiência de advogado criminal, em 21 anos, eu não tenho nenhum problema de dizer
que isso é teoria, o ônus na prova do processo penal é completamente invertido, indevidamente, mas completamente invertido, e todo bom advogado penalista tem que ter a preocupação de produzir a sua prova. Ah, mas o ônus da prova não é da acusação? Não é um contrassenso? Não, o ônus da prova é da acusação, mas nós temos uma cultura inquisitorial muito forte e não se muda cultura e tradição do dia para a noite. E isso não pode nos permitir de ter um olhar crítico para a realidade. Tanto é verdade que, se nós formos consultar os votos do ministro, se destaca no voto do ministro Fux, ao afirmar que a execução da pena deveria se iniciar na segunda instância, que a inocência nada mais é do que a obrigação que a pessoa tem de provar a sua inocência, a oportunidade que a pessoa tem de provar a sua inocência até a segunda instância. Ou seja, se nós temos um princípio de presunção de inocência consolidado, e se nesses anos todos a inocência gerou uma regra probatória com uma clara premissa de que o ônus é da acusação, como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal justifica a prisão em segunda instância, dizendo que a inocência são somente essa possibilidade que a pessoa vai ter de provar a própria inocência? Não é nada disso. A presunção de inocência não pode ser invertida para poder inverter igualmente o ônus da prova e poder dizer, se você não provou, o que vai sobrar? Claro, uma presunção de culpa. Então, a situação não é tão simples assim, e várias vezes eu encontrei sentenças criminais ao longo desses anos todos de advocacia, dizendo que se trouxe um argumento, mas não se trouxe a prova, e, portanto, tendo o argumento acusatório contra o argumento de defesa, e ambos sem prova, havia como consequência e resultado final a condenação sem prova. Vi isso várias vezes para que vocês saibam que a situação é muito grave. Então, as duas primeiras regras, que seriam verdadeiros corolários da presunção de inocência, eu posso afirmar que são extremamente problemáticas. O Brasil é o segundo país que mais prende no mundo em matéria de prisão preventiva. Nós temos um cenário que nem é só brasileiro, ele é da América Latina, que preocupa muito a Corte Interamericana, que as prisões são excessivas e mal fundamentadas. Então, que premissa concreta produzindo efeito na realidade é essa, se o princípio da presunção de inocência não consegue, 4 séculos depois, fazer com que a prisão processual seja restrita, excepcional e não banalizada como ela é. Esse é um problema latino-americano, mas essencialmente um problema da realidade cultural brasileira. Então, a promessa de restrição da prisão processual não se cumpriu. A promessa de inversão, de estabelecimento de um ônus da prova para acusação não se cumpriu. Então, eu me fixei primeiro nessas duas, porque eu quero, em relação à terceira premissa, fazer outras observações. Então, é um princípio que eu volto a dizer, na sua parte conceitual, linguisticamente, deixa uma aura de culpa, volto a dizer, ninguém será considerado culpado. Já deixa uma imagem de que alguma culpa tem. É bem diferente, linguisticamente, de se falar, todos são inocentes. E, além desse problema conceitual, as duas premissas são eternamente problemáticas. Prende demais, inverte o ônus da prova. A terceira regra é a regra de tratamento. E aí, há para mim um grande problema que também nos dificulta de compreender a presunção de inocência. Percebam, todos os livros de processo penal vão dizer para a gente, a pessoa que está submetida a uma investigação ou submetida a um processo penal, ela tem que ser tratada igual uma pessoa que não está submetida ao processo penal. Vou te dizer onde está o problema dessa regra de tratamento. Aqui eu tenho um auditório com inúmeras pessoas que gozam do status de presunção de inocência e que não estão submetidas a uma investigação e a um julgamento. Qual o tratamento que nós estamos tendo aqui agora, que nós podemos estender a quem está agora numa delegacia, sendo interrogado sobre uma prática de crime, que vai ajudá-lo? Qual condição aqui agora que eu vou estender para uma pessoa que está respondendo um processo penal e que vai ajudá-lo? Então, essa equiparação de uma situação extrema de quem precisa
com uma situação tranquila de quem não precisa de uma proteção constitucional, também contribui para enfraquecer o conceito e a compreensão do princípio. E qual a origem disso que a gente não percebe? Nós estamos novamente preocupados com uma mentalidade específica, e essa é da década de 30, que influenciou profundamente o Código de Processo Penal brasileiro, que foi o fascismo italiano. O nosso Código de Processo Penal, e os professores não se cansam de falar isso, meus alunos de processo penal ouvem isso todo dia. Se eles saírem do processo penal 2, que eu ministro lá na Faculdade de Direito da UFMG, sabendo que o nosso código é uma cópia do código fascista de Mussolini, eu já me dou por satisfeito. Não precisa saber mais nada. Por quê? Porque tudo que se tem no código está fundamentado numa mentalidade que é o Estado Novo de Getúlio Vargas. Não adianta a gente ficar discutindo se o código é ou não é constitucional. Ele é constitucional, sim. Nós precisamos lembrar que ele tem fundamento na Constituição de 1937. O exercício para tentar adequá-la à Constituição de 88 é que é equivocado. É melhor dizer, ele é constitucional, sim. Ele tem fundamento num Estado Novo, que era um Estado fascista. Ele tem fundamento numa Constituição autoritária. E é muito difícil adequar esse código a um regime constitucional democrático instituído em 1988. É isso que tem que ser dito. E o fascismo italiano foi todo concebido pela Escola Técnica Jurídica Italiana, tendo como seus grandes expoentes o ministro da Justiça na Itália, que era o ministro Rocco, que é quem criou o projeto que virou o Código de Processo Penal brasileiro de 1941, e o grande teórico penalista do fascismo italiano, que era o Manzini. Se nós pegarmos os livros do Manzini, que são encontrados, traduzidos para o português, nas bibliotecas de direito do Brasil, o Manzini vai dizer lá, olha, o princípio da presunção de inocência tem o seu valor, só que ele é aplicado para o cidadão de bem. A pessoa presa em flagrante ou submetida a uma prisão preventiva não tem que ficar se equiparando à pessoa de bem. Ele é uma pessoa que não está por acaso preso ou pego em flagrante. Então, eu vou continuar dando a presunção de inocência para quem não precisa de processo penal e vou retirar a presunção de inocência de quem precisa. Então, Manzini criou uma fórmula perversa de tratamento estigmatizante, resgatando a presunção de culpabilidade, e como todo gênio que faz o mal, nós estamos 100 anos depois brigando com o Manzini ainda, dizendo, olha, a regra de tratamento é para inverter o que o Manzini fez, e nós vamos igualar de novo o cidadão de bem a quem está respondendo a um processo penal ou uma investigação. Como se eu pudesse separar situações, como se eu pudesse quebrar a isonomia. E aí eu estou igualando, mas eu não estou trazendo benefício para quem está sendo investigado ou acusado. Porque, como eu disse, o que nós estamos vivenciando aqui agora é radicalmente diferente do que uma pessoa está vivenciando agora numa delegacia de polícia. Então, dar essa tranquilidade para a pessoa não resolve nada a vida dela. Vou dar um exemplo concreto aqui. Embora estejam quase todos aqui em silêncio, só eu que estou falando, e eu acredito que esse silêncio é uma grande consideração e agradeço a minha fala, o silêncio que o acusado ou o investigado possa invocar nessa manhã, diante de um processo penal, tem outro fundamento. Não é porque ele está escutando uma palestra, não é porque ele está escutando alguém falando, não é porque ele precisa, naquele momento, silenciar. É porque ele precisa ter a proteção fundada na presunção de inocência e na não autoincriminação, de que ele não vai produzir prova contra si. Então, o silêncio que todos estão aqui, em respeito à minha fala, não é o mesmo silêncio que ele possa invocar lá, eu não posso igualar a situação. Nenhum de vocês aqui, nenhum dos senhores está invocando garantia constitucional nesse momento. A partir do momento que se inicia uma investigação, todas as garantias adquirem concretude. Eu não igualo situações desiguais. E a gente continua brigando com o Manzini nesses 100 anos para querer reverter uma realidade perversa que ele criou e que ele constituiu. Mas me parece que a essa altura, embora tenha demorado muito tempo, já se tem uma consciência de que essa
regra de tratamento não pode ser simplesmente revertida ou anulada, equiparando situações radicalmente desiguais. E, em termos dessa regra de tratamento, se começa a pensar hoje para algumas situações concretas que são manifestamente ofensivas à presunção de inocência. Uso de uniformes em julgamentos em audiência, principalmente no tribunal do júri. Qual a imagem que se dá para um jurado que vai julgar uma pessoa que chega com o uniforme vermelho do sistema prisional mineiro? É de que ele é inocente? Uso excessivo de algemas. Qual a imagem que nós temos de um ex-governador do estado algemado pelas mãos e pelos pés na frente do Instituto Médico Legal de Curitiba, com toda a imprensa pré-comunicada para filmar e tornar aquele ato público? Que, quando questionado, a resposta desafia o mínimo de inteligência que qualquer ser humano precisa ter. Não, isso é para a proteção dele. Então, se é para proteção, será que a gente também não merece essa proteção? Devia estar todos nós aqui algemados pelos pés e pelas mãos? Aí, se por acaso pega fogo no fórum, causa um incêndio, quem está algemado pelos pés e pelas mãos é o que tem menos condição de se proteger e de se correr. Na porta do Instituto Médico Legal, se acontece alguma coisa, o único que não tem como se defender é ele. E fora a crueldade, a perversidade de se transmitir uma imagem medieval de estar algemado pelos pés, com uma súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que a algema é excepcional e só pode ser utilizada nos casos em que há risco de fuga, perigo em razão do perfil que a pessoa tem de violência, ou seja, em casos excepcionais. Nós até poderíamos aqui ter uma antipatia máxima pelo ex-governador do Rio de Janeiro, por tudo que virou o Rio de Janeiro e que se pode atribuir a ele. Mas, por mais que ele tenha incorrido num verdadeiro desvio de todo o dinheiro público do Estado de Rio de Janeiro e quebrado o Estado, e quem tem ido ao Rio de Janeiro percebe visivelmente até o baixo astral que o Rio de Janeiro está, a cidade que ao lado de Salvador tenha esse astral mais elevado no nosso país. O Rio de Janeiro hoje ressente até no dia a dia das pessoas, o centro do Rio com vários restaurantes fechados, várias lojas fechadas, sinais visíveis, cicatrizes visíveis dessa crise. Por mais que se gere antipatia máxima, eu desafio uma pessoa a me dar um motivo que justifique uma possível periculosidade no sentido de que a algema fosse colocada. E ainda que se tivesse, eu pediria outro exemplo para justificar que ela fosse utilizada no pé. Então, vejam a perversidade desse tipo de iniciativa. Outra questão que eu posso levantar: a divulgação de fotografias de identificação, que é um procedimento por si só já extremamente problemático. Nós só identificamos quando temos a necessidade de superar dúvidas sobre a identidade, como, por exemplo, se fez com o próprio ex-governador, com o Ike Batista e com outros tantos. Ele entra no sistema prisional, entra no sistema institucional e a foto sai publicada com um número e aquela medida de altura. Para encerrar os exemplos, porque são muitos, eu vou citar uma questão que nós enfrentamos semana passada no escritório. Um auditor de Receita Federal, fazendo uma representação, uma notícia de crime por possível fraude fiscal, associa o nosso cliente a um crime de homicídio. Veja bem, cada fato, um fato, um não tem nada de relação com o outro. Por si só já seria problemático, porque induz a juízo de culpa. Tudo isso que esses exemplos que eu estou dando fazem é induzir a juízo de culpa e, portanto, matar a presunção de inocência. Detalhe: o homicídio ocorreu no ano de 2002, em Belo Horizonte. Houve investigação, houve
houve julgamento, houve trânsito em julgado, há cumprimento de pena. O meu cliente está indiciado no inquérito? Não. Foi julgado? Não. Está cumprindo pena? Não. Aí eu pergunto para os senhores, se ele não foi investigado e julgado, como é que se pode fazer essa associação 16 anos depois? Para induzir a culpa. Naturalmente, porque se aumenta a gravidade do fato, se atribui resquício de periculosidade, se justifica uma operação, se justifica uma prisão temporária e preventiva e tudo mais. Quando eu tive acesso ao inquérito, a primeira preocupação que eu tive foi anular esse requisito. E com isso, eu juntei a cópia da sentença de pronúncia e do acordo mostrando que, para aquele fato, já transitado e julgado, existiam réus condenados cumprindo pena. E perguntando qual o sentido daquela associação indevida e, no meu entendimento, inescrupulosa. Como nós temos outros palestrantes para poder também abordar a presunção de inocência, e seriam muitas as considerações e contribuições, em respeito ao tempo e também deixando oportunidade para futuros questionamentos, indagações, eu encerro aqui agradecendo o convite que me foi formulado, com essa manhã especial em razão do julgamento de ontem. Agradeço novamente a todos a atenção e a consideração e abro espaço para os meus colegas também fazerem novas considerações. Muito obrigado. Dando continuidade aos trabalhos, passo a palavra ao doutor Moisés Rosa. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que foi me formulado pelo Instituto dos Advogados Mineiros e pelo Instituto de Ciências Penais. E não poderia deixar de enaltecer a iniciativa da vinda do Instituto para Pouso Alegre e a bela iniciativa que vem sendo promovida pelo Dr. Geraldinho, meu amigo, professor, que labuta na docência comigo, e que tem uma característica que eu não poderia deixar de registrar, que é uma característica de agregar as pessoas, que é um fato importantíssimo na comunidade de Pouso Alegre. Então, eu gostaria aqui de agradecer a vinda do Dr. Felipe, a quem tive a honra de conhecer na Universidade Federal de Minas Gerais, na linda homenagem que fez ao ministro Eros Grau, e agradecer a sua presença aqui, doutor. Agradecer a presença do presidente da nossa subseção e da importância que é ter o presidente da subseção ao lado de pessoas, do pessoal da academia, e levar isso e conduzir isso para os advogados da cidade de Pouso Alegre. Eu queria iniciar fazendo a construção histórica da presunção de inocência, mas o doutor Leonardo, com essa brilhante exposição, já deixou evidenciado todo esse curso histórico e da importância da presunção de inocência. E eu queria registrar que, inclusive, nos votos dos ministros, agora no último julgamento, na semana que antecedeu, que foi o voto da ministra Rosa Weber, no qual ela diz que nem na Inquisição as pessoas eram julgadas antes do trânsito em julgado. Essa frase ela é memorável no voto da ministra, porque ela demonstra que a sociedade, tanto a sociedade medieval quanto a sociedade atual, ela não se afasta do rótulo. Então, a importância da presunção de inocência, tanto na era medieval quanto na época atual, e eu tenho dito isso sempre nas minhas aulas, é que a nossa sociedade vivencia, a cada dia, uma exposição de rótulo. Então, todo aquele que é acusado de um crime tem um rótulo, e esse rótulo o acompanha. Não importa se ele está respondendo ao inquérito, não importa se ele foi denunciado, e não importa se ele foi condenado e se ele tem direito a todos os recursos que a Constituição o assegura. E, como bem lembrou o professor Leonardo, o que nós temos é um Código de Processo Penal da época do Estado Novo, e que é um grande desafio hoje ser professor de processo penal.
ser professor de processo penal numa faculdade é algo surreal, porque o que nós ensinamos aos alunos não existe na realidade prática e, muito pelo contrário, na verdade, é uma luta e um desafio para que a gente demonstre para o aluno que essas garantias devem ser mantidas. Porque o que se tem hoje, atualmente, na sociedade brasileira é um contraponto no sentido de manter o indivíduo sob o rótulo de criminoso. E eu queria fazer alguns contrapontos às alegações da presunção de inocência que foram levantadas no curso dessa inusitada reviravolta de 2016. Alguns juristas afirmavam que, antes de 2009, a presunção de inocência, o indivíduo poderia ser preso após a segunda instância. Muitos juristas levantaram essa questão. Mas isso é uma meia-verdade. Quando se tinha essa relativização da presunção de inocência, inclusive que deu ensejo a uma súmula, que é a 716, que autorizava aquele que tinha sido condenado a realizar a execução provisória, a finalidade que se tinha, e a mais importante, era fazer com que o indivíduo progredisse de regime. Ou seja, a súmula vinha no sentido de poder possibilitar aquele indivíduo que estava preso por várias condições, possibilitava com que aquele indivíduo pudesse ser expedido a uma guia de execução provisória e pudesse fazer com que ele progredisse de regime. Na verdade, toda a finalidade de executar a provisória a pena era no sentido de fazer com que a pena fosse executada, ele progredisse de regime e avançasse no sentido de esvaziar os presídios. Essa era a finalidade. Naquele momento, antes de 2009, não se pensava. É óbvio que algumas execuções foram feitas dessa forma, mas não se pensava na relativização da presunção de inocência. A relativização estava voltada especificamente para que o preso pudesse progredir de regime. E, a partir de 2016, 2009 foi aquele voto memorável do ministro Eros Grau, e se sedimentou de que, efetivamente, não se podia prender antes do trânsito em julgado. E, em 2016, já vindo de mecanismos processuais que o próprio parlamento já tinha adotado, como a Lei 12.850 e outras legislações que possibilitavam o aumento das investigações, em 2016 houve aquela reviravolta onde, em questões subjetivas, e é importante frisar isso, no habeas corpus 126.292 e nos subsequentes, todas essas questões, inclusive desde 2009, eram suscitadas de forma subjetiva. Ou seja, haviam pacientes interessados naquelas decisões. Não havia nenhuma decisão de forma objetiva, num controle abstrato de constitucionalidade. Então, ao dizer que o Supremo tinha mudado de posição, me parece que era um esforço hermenêutico no sentido de poder dizer, não, o Supremo mudou de posição. O Supremo não mudou de posição no sentido abstrato, no sentido erga omnes. O Supremo dava decisões de forma subjetivas e que elas, de alguma forma, eram relativizadas exponencialmente para atingir situações objetivas. E, a partir de 2016, começa a celeuma com a importação de vários institutos e as alegações de que, em outros países, a presunção de inocência tinha uma forma diferente. Então, utilizou-se as alegações de que, nos Estados Unidos, a presunção de inocência era vista de forma diferente, utilizou-se a alegação de que, em Portugal, os recursos, embora a presunção de inocência tivesse um parâmetro constitucional, os efeitos dos recursos extraordinários tinham efeitos de ações autônomas, para poder importar e justificar a relativização da presunção de inocência. E me parece que, nesse sentido, utilizar institutos de outros países numa Constituição que é literalmente clara, seria forçar no sentido de poder relativizar a presunção de inocência.
Primeiro, porque nos Estados Unidos, as decisões, logo de primeiras instâncias, nas primeiras instâncias, ela tem um cunho colegiado. Quando ele vai à segunda instância, a decisão também tem um cunho colegiado. Então, a forma é diferente. Em Portugal, os efeitos, o trânsito em julgado permanece até o trânsito em julgado, as decisões, e um recurso tem um efeito de ação autônoma. Então, essa forçação, no sentido de relativizar, tinha um cunho especificamente político, como a gente pôde observar nessas 2 últimas semanas, e esse cunho político não tinha a ver especificamente com um réu específico, que era o que todo mundo alegava, mas simplesmente uma finalidade de poder ter possibilidade de você prender sem nenhum critério. Ou seja, havia claramente uma função de não separar o que era prisão cautelar, o que era prisão provisória e o que era decisão e sentença definitiva. Ou seja, ao ponto dos votos terem que ficar, dos ministros que entendiam que não se podia prender antes do trânsito em julgado, a ponto dos ministros enaltecerem essa separação do que era prisão cautelar e do que era prisão em definitivo. E aí, com a participação da mídia, as alegações eram de que o Supremo estava proibindo a prisão em segunda instância. E isso em nenhum momento foi dito, e o Supremo nunca proibiu a prisão em segunda instância, desde que previstos os requisitos. Essa oscilação de jurisprudência, ela ensejou algo que eu digo para os alunos, na frase de Hannah Arendt, a banalização do mal. Ou seja, você tem servidores, agentes públicos, pessoas íntegras, aplicando um direito de forma sistêmica e sem critério de interpretação, banalizando simplesmente o mal que a prisão acarreta ao indivíduo, sem levar em conta a questão prática do rótulo. Não é difícil entender que todo aquele que é levado a uma delegacia de polícia, e está aí o doutor Leonardo, está aí o doutor Felipe, que podem me dizer isso, o doutor Luiz Paulo, não é nenhuma novidade do rótulo que esse indivíduo carrega durante toda a sua vida. Quando alguém é acusado de um crime, ela não afasta isso, isso caminha com ela durante todo o percurso de vida. E a insistência da presunção de inocência é porque nós temos efetivamente um atraso da humanidade em reconhecer que todo aquele que comete um erro, ele pode se recuperar, mas todo aquele que é acusado de um crime também tem que se defender. E a prática diz, lembrou o doutor Leonardo, de que não basta a acusação provar. Os advogados têm que reunir prova, tanto que está em evidência agora a investigação defensiva, que é aquela investigação que faz com que o advogado atue de forma privada no sentido de investigar para trazer elementos para a acusação e trazer elementos para o juízo. Então, o que nós temos hoje para falar de forma acadêmica é que o que se tem é utilitarismo, ou seja, você vai relativizar um instituto para poder dar efetividade a um sistema judiciário que não tem gestão e que não consegue efetivamente dar conta. Mas, senhores, eu queria alertar para mais um detalhe. O fato do Supremo Tribunal Federal não ter decidido ontem de que só pode se prender após o trânsito julgado, a celeuma, e eu queria advertir, a celeuma não acabou. Vai se tentar, através de emenda constitucional, relativizar o conceito de trânsito em julgado. Ou seja, no artigo 6º, parágrafo 3º lá da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, o conceito de trânsito julgado vai ser alterado a partir daquele momento, através de uma emenda com o seguinte argumento, embora alguns digam que a emenda constitucional não pode afetar a cláusula pétrea. E o argumento que será utilizado é o argumento de que a emenda constitucional não tende a abolir. Ela simplesmente vai tender a diminuir. Esse será o argumento que será utilizado por via oblíqua, por via transversal, para alterar o conceito de trânsito em julgado. Ou seja, o trânsito em julgado
está efetivamente previsto lá na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, e diz lá claramente de que o trânsito julgado ou a coisa julgada é aquele que não comporta mais recursos. Mas eu posso muito bem tentar alterar a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro e dizer que o trânsito julgado é aquele que termina quando há uma decisão colegiada de segunda instância. Então, a celeuma ela não acabou, e ontem a democracia venceu, a Constituição prevaleceu, mas isso não vai impedir os ataques dioturnos que nós teremos na Constituição Federal. Eu não vou me estender mais, mas era essa advertência que eu queria deixar aqui no sentido prático da advocacia criminal, agradecer o convite que me foi feito e torcer para que a gente, em futuro próximo, possa alterar o Código de Processo Penal, que está um projeto que já deveria ter chegado até nós, para que nós, inclusive como docentes, possamos, de forma leal, orientar os nossos alunos de forma vertical, na Constituição vertical, e que todo cidadão merece, inclusive, principalmente, os alunos. Muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Felipe. Renovo o cumprimento a todos, mas gostaria de fazer uma saudação especial ao nosso presidente da subseção, Luiz Paulo Moreira, e ao nosso conselheiro, Wilson Xavier. E essa saudação, ela tem uma razão especial. Na história do Brasil, principalmente na história democrática, coube à OAB um protagonismo que, mais uma vez, vejo que nos cabe para buscarmos um resgate dos valores democráticos verdadeiros, porque a democracia, assim como justiça, são expressões que, desde o primeiro período, sistematicamente, vêm como argumentos coringa, em manuais, respostas de prova, quando, de alguma forma, nós somos apertados, mas também vem, desde o início do nosso curso, a ideia de que o direito busca a paz social, principalmente o direito penal. Recentemente, sabe onde eu vi paz social? Na torcida da Coreia do Norte, na Copa do Mundo, todos com a mesma roupa, batendo palmas na mesma frequência, com o cabelo cortado da mesma forma, e visualmente eu senti a paz. Por que eu senti a paz? Porque eu vi uma homogeneidade. Mas para nós termos a paz, nós temos que ter uma pessoa dizendo o que é paz. Isso não é próprio de democracia, porque paz para mim pode ser barulho, para você pode ser silêncio. Eu posso não gostar da sua aparência e você não gostar da minha, e isso incomodar e afetar a minha condição de paz. E isso gera complexidade. Por quê? Porque a democracia precisa respeitar essas diferenças para que se consolide como modelo. Para que isso ocorra, nós vamos ter que criar uma série de valores para que haja esse respeito, para que cada um de nós possa se conformar da maneira que entendemos que é adequada para que seja a nossa paz. Ao termos que trazer esses valores que acabam sendo inseridos no ordenamento, nós vamos aumentar a complexidade do poder. É claro que é muito mais fácil apurar com uma pessoa presa. Não só o acusado solto, ele vai ter compromissos profissionais, compromissos familiares, viagens. Isso é claro que vai trazer uma complexidade para a apuração. Mas não só o acusado, a vítima também, as testemunhas também. Se todos estivessem presos, é claro
que nós teríamos uma decisão mais rápida e uma punição mais efetiva. Então, nós estamos falando de um aumento de complexidade, porque o Estado tem que funcionar e com respeito aos valores que são íncitos, inerentes à construção de um modelo de Estado em que nós possamos buscar, cada um de nós, a nossa paz. Aí vejam, eu tenho convivido, desde a promulgação da Constituição de 88, que eu entendo como o ápice de uma proposta de democracia. Porque depois dela, o que nós tivemos foram sistemáticos ataques, que eram originariamente protagonizados pelo Poder Legislativo, como a lei da prisão temporária, como a lei dos crimes hediondos, todas as leis que vieram, seja de drogas, porte de armas, tentando excluir liberdade provisória para os presos em flagrante daquela referida lei, e, mais recentemente, começamos a ter iniciativas também do Poder Judiciário nesse sentido, em que há, de fato, redução de complexidade para o poder. Mas, como correlato dessa redução de complexidade, nós vamos ter um ataque aos valores inerentes a essa possibilidade de pluralidade na forma de convivência social. Combater crime não é peculiaridade da democracia, e se nós olharmos na história do mundo, perceberemos que não houve nenhum ditador que se assumiu ditador. O que eles faziam era combater o mal. E a lembrança do professor Leonardo Marinho é uma lembrança muito pertinente também para a minha fala, Manzini, porque a ideia é de que garantias e direitos humanos são para os cidadãos de bem, não para marginal, não para meliante, não para vagabundo. E isso é um discurso que moralmente gera empatia na maioria, até porque o próprio meliante não se vê assim. Eu digo pelos meus clientes, que meu cliente ele já chega dizendo, poxa, eu errei, mas não foi nem nada tão grave. Se for homicídio, ele fala, não é tráfico, não é estupro. Se for estupro, ele fala, não é homicídio. Porque é sempre um olhar de que o outro é o bandido, é o marginal. E, nessa forma, fica muito fácil gerar empatia a partir de um discurso em que você diz que vai proteger as pessoas de bem. Os próprios alvo se colocam como contemplados de proteção. É um discurso que tem um proselitismo muito grande, por isso o perigo, e por isso a importância de nós, da área jurídica, termos a resistência e não nos esmorecermos, porque nós não podemos cobrar da sociedade. Por que nós não podemos cobrar da sociedade? É algo muito altruísta, muito altruísta. Nós temos de ter a condescendência com as pessoas leigas, porque o direito não é lógico. Os valores que o direito escolhe não são necessariamente lógicos. Vejam, se eu vejo uma pessoa cometendo crime, para mim, ele é bandido. E o direito diz que ele é inocente. Então, o direito constrói uma realidade para si. E por que ele constrói essa realidade para si? Porque, se nós formos ver na origem da presunção de inocência, não no Código Iuris Civilis de Ulpiano, que aí tem lá o favor rei como germe da presunção de inocência. A origem moderna, já com a nomenclatura que a conhecemos, que nasce ali como um corolário de todo o movimento iluminista da escola de ilustração, que vai vir com a Revolução Francesa, a Constituição seguinte da França passa a prever. E se nós formos observar, com o fim do fascismo na Itália, a primeira Constituição seguinte vai prever a presunção de inocência. Com a queda do regime franco na Espanha, da mesma forma, a presunção de inocência é contemplada na Constituição que sucede. Revolução dos Cravos em Portugal, fim da ditadura de Salazar, e vamos ter a presunção de inocência. E, igualmente, a primeira
prescrição expressa da presunção de inocência no Brasil ocorre com a Constituição de 88. Então, nós vamos identificar uma face política, porque a face política faz uma ligação com o que acabei de dizer, de como os Estados não democráticos eles operam a opressão pelo direito penal, e com isso vou concluir. Então, vejam, nós temos uma face política na presunção de inocência, porque é uma inibição dessa utilização que a história do mundo nos mostra de um direito penal como um instrumento eficaz de opressão, marginalização e segregação. E nós temos um exemplo na nossa história do Brasil que a capoeira era tipificada como delito. Algumas pessoas, de forma inocente, falam: ah, não, é para evitar que o escravo pudesse usar os golpes. Eu falei assim: escravo subnutrido vai dar rabo de arraia em feitor armado? Enquanto parar de gingar, eu atiro. Vai gingando. Isso daí é um negócio inocente. Na verdade, o que se fez ali foi marginalizar cultura. Porque a mãe, obviamente zelosa para que o filho não fosse atingido pela estrutura punitiva, ela falava assim: filho, para de gingar, que isso é coisa de marginal. Então, você fazia assim com que a cultura de um povo se tornasse marginal. E é o que faz com que nós tenhamos a nossa autoestima como cidadãos, como nacionais. No momento em que a nossa cultura é tida como marginal, a cultura do dominante é tida como certa, isso faz com que a minha condição se justifique nesse raciocínio cruel, nesse raciocínio desviado. Então, o direito penal descontrolado, e descontrolado ele se tornou no Brasil, principalmente a partir dos anos 2000, uma influência do que os Estados Unidos fizeram após o 11 de setembro, porque eles começaram com uma cultura de apocalíptica, pessimista, paranoica, para justificar a série de invasões que eles praticaram, abusivas. Mas nós tivemos também, a partir dos anos 2000, e eu estou dizendo o início do Lula, e daí para frente, não parou mais, uma introdução de ideologias no processo, no direito penal, de proteção de direitos humanos, inclusive de grupos, mulheres, idosos, negros. Então, as pessoas que historicamente eram as mais atingidas pelo direito penal começaram a pedir direito penal, como se nós pudéssemos encapsular o direito penal para só atingir alguns. Quando um país começa a responder às crises pelo direito penal, ele automaticamente vai reduzir liberdades. Ao reduzir liberdades, ele vai reduzir a possibilidade que nós temos de buscar a nossa paz, porque, ao reduzir liberdades, a autoridade começa a ter maior ingerência na maneira como nós vamos viver. E, dessa forma, reitero a saudação que dirigi aos colegas advogados, especialmente aos representantes de classe, não apenas o doutor Dirceu Xavier, também temos o conselheiro Luciano, o conselheiro Leonardo, a importância que hoje nós devemos exercer. E não nos esmoreçamos diante de um discurso que eu consigo compreender da sociedade. Não podemos querer que uma sociedade ela tenha a compreensão que só advém da maturidade que nós adquirimos com o próprio estudo do direito. Mas isso não pode fazer com que nós percamos a nossa responsabilidade de lutar por essa democracia que não se faz sob a ótica de bônus. Democracia, ela é complexa, porque nós nos submetemos a uma decisão de uma maioria, e enquanto essa maioria não tiver condições mínimas de fazer escolhas de qualidade, nós estaremos submetidos a más escolhas. Tenhamos, então, esse compromisso renovado, que a decisão de ontem, que, infelizmente, o contexto, a espetacularização não são a melhor forma de um judiciário funcionar, mas que não deixa de ser um resgate importante de um rumo de busca
de um Estado democrático. Muito obrigado, parabéns à organização, muito obrigado pela recepção que nós tivemos aqui na Câmara dos Vereadores. Pouso Alegre é uma cidade que eu venho com uma certa frequência, e como eu gosto, não apenas da cidade, mas principalmente dos pouso-alegrenses, são tão generosos comigo. Muito obrigado a todos. Fico muito lisonjeado de ter participado desse debate. Como eu disse aqui no começo, hoje veio a calhar a discussão, né, sobre o tema do princípio da inocência, e muito bem explanado aqui pelos 3 grandes juristas. Eu fico muito lisonjeado. Hoje aprendi mais, né, hoje eu vi que eu não sei nada, né, e aprendi muito com os ensinamentos dos doutores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Geraldo Cunha, por me ter dado essa oportunidade de participar de tão grande evento. E parabenizar também a Câmara Municipal de Pouso Alegre, como sempre, aqui é a casa do povo e assim deve ser. Hoje, com esse evento, viu, doutor Geraldo, demonstrou que aqui é verdadeiramente a casa do povo. Muito obrigado. Encerro esse primeiro painel e vamos aguardar os próximos. Muito obrigado.